Do livro de Samuel, capítulo 24, versículo 21. Todos acharam? Quem achou, diga amém. A maioria achou aí. Diz assim, versículo 25. E edificou ali Davi ao Senhor um altar, e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou sobre Israel. E a praga cessou sobre Israel. Irmãos, o que está acontecendo aqui? Israel está vivendo um tempo terrível, está vivendo um tempo de praga, um tempo de desgraça, um tempo de destruição, um tempo difícil. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão desfalecendo, o povo está morrendo, e Davi, como líder, está desesperado, interessadíssimo em solucionar o problema. A coisa aqui estava tão difícil, a coisa aqui estava tão séria, que a Bíblia chama de praga. A Bíblia chama de praga. Tal era o problema que Israel estava vivendo. As pessoas estavam morrendo, as pessoas estavam sofrendo, a desolação era enorme no meio daquele povo. E Davi, como um líder que era, Davi fica desesperado. E ele faz de tudo para solucionar o problema. Ele faz de tudo para arrumar um jeito daquilo cessar. As pessoas morrendo, as pessoas sofrendo, as pessoas desesperadas, as pessoas sem saber o que está acontecendo. E Davi, ele se coloca na posição: eu preciso buscar Deus. Eu preciso fazer algo para que esse problema seja solucionado. Esse problema seja solucionado. Sabe, irmãos, para começar, esse é o papel de um verdadeiro líder. Esse é um papel de um verdadeiro líder do seu lar, da sua casa, da sua família, da sua empresa, da sua célula, seja onde quer que for. Assumir o papel, assumir as responsabilidades e tentar solucionar, ou ao menos minimizar os problemas. Nós vivemos um tempo de lideranças fracas, vivemos um tempo de pessoas que se omitem das suas obrigações. E a gente aprende aqui com Davi, que no momento de maior crise, no momento de maior dificuldade, ele se coloca na brecha, ele se coloca à disposição, ele se coloca diante do problema, tentando solucionar. Esse é o verdadeiro líder. Esse é o verdadeiro líder. E eu queria começar aqui, irmãos, com uma lição que Davi nos ensina e que serve de muito aprendizado para mim e para você. Deixa eu falar um negócio para você. Diante das adversidades que nós passaremos, eu tenho falado aqui semana após semana, nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por dificuldades, as tribulações virão. Entretanto, nós temos um Deus que nos fortalece, maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós passaremos ileso, poderão vir as tempestades, poderão vir as lutas, mas nós passaremos ilesos, se permanecermos firmes. Então esse negócio de pare de sofrer, você não vai ter mais problema, isso não existe, isso é falso evangelho, isso não existe. Então eu e você precisamos estar atentos para aquilo que pode vir. E a primeira lição que nós aprendemos aqui com Davi, que diante de uma adversidade, nós precisamos aprender a ouvir. Nós precisamos aprender a ouvir. Nos colocar à disposição de aprender, ver o que é que eu preciso fazer. Ouvir pessoas e ouvir a Deus. E Davi sabia, mesmo sendo rei, mesmo sendo um homem sábio, mesmo sendo um homem sensível, um homem bom, ele sabia ouvir as pessoas. E isso fez uma diferença danada. Davi era um homem cheio de erros, um homem cheio de falhas, assim como eu e como você, cometeu atrocidades, fez muitas coisas que desagradaram a Deus, assim como eu e como você. Entretanto, irmãos, Davi era um homem exemplar, porque era um homem que tinha um coração segundo Deus, um homem que tinha sensibilidade para ouvir a voz de Deus, e isso o livrou de muitos males maiores, porque ele sabia, ele tinha essa sensibilidade para ouvir homens de Deus e para ouvir a voz de Deus, por intermédio dos homens de Deus. Davi sabia disso, e olha o que diz aí no versículo 10, no mesmo capítulo 24, olha o que diz aí o versículo 10, diz assim: sentiu Davi
bater-lhe o coração, depois de haver recenseado todo o povo. Ele havia feito o recenseamento para saber quantos habitantes haviam naquele tempo em Israel. E disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a minha iniquidade, a iniquidade do seu servo, porque procedi de maneira muito louca. Ele está admitindo aqui: Senhor, eu errei, Senhor, eu pequei, Senhor, eu tomei muitas decisões loucas, Senhor, eu agi como um nécio, agi como um doido. Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha vida. Aí no versículo 11 ele diz: ao levantar-se de manhã, veio o quê? Veio a palavra do Senhor. Olha aqui o que faz toda a diferença. Ele está vivendo um momento de caos, ele está vivendo um momento de tribulação, as pessoas estão morrendo. O texto diz que mais de 70 mil pessoas haviam morrido, Marcelo, nessa praga, aquilo que a Bíblia chama de praga. Mais de 70 mil pessoas já haviam morrido. Era um caos, era uma pandemia, era algo tenebroso, assustador. Mas o que ele faz? Logo pela manhã veio a ele a palavra de Deus. Eu comecei dizendo aqui, irmãos, lendo o texto no versículo 25. E a praga, você está com a Bíblia aí? E a praga cessou. Mas olha o caos, olha a realidade que se apresentava aqui diante de Davi. Eu comecei de trás para frente, para você entender o que Deus faz. Quando nós estamos sensíveis à voz dEle, quando nós estamos sensíveis e dispostos a obedecer à voz dEle, a praga cessou. Mas olha o caos aqui, olha o contexto, ao levantar-se pela manhã, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Gade, a Davi dizendo: vai e diz a Davi, assim o Senhor 3 coisas te oferece, escolhe uma delas para que eu faça. Davi parou para ouvir a palavra do Senhor. Davi parou, sentou e ouviu aquilo que o Senhor tinha para ele. Sabe, irmãos, eu volto a dizer, Davi era um homem que errou demais, um homem que falhou demais, tomou muitas decisões loucas, e ele confessa isso aqui diante dos homens e diante de Deus. Entretanto, todas as vezes que ele ouvia a voz de Deus, ele se esforçava, ele se dedicava para obedecer à voz de Deus. E como Deus o livrou de coisas piores, como Deus livrou a reclamação de coisas piores, porque tinha um líder, tinha um homem, que mesmo diante de todas as suas falhas, diante de todas as suas debilidades, diante de todos os seus problemas, até de caráter, era um homem que era sensível à voz de Deus, era um homem que era ensinável, sabia admitir o erro e sabia buscar a Deus. Ele diz, Senhor, eu sei que eu pequei, eu sei que eu fui perverso, mas Senhor, diga aí o que o Senhor quer que eu faça. Ele tinha um coração sensível, um homem ensinável, sabia ouvir a voz de Deus, sabia, parou tudo, em meio ao caos, em meio à luta, em meio a toda aquela confusão, ele parou, sentou e ouviu o profeta Gade. O que Deus está dizendo? O que Deus está pedindo para que eu faça? O que Deus está ordenando para que eu faça? Eu quero fazer, eu quero mudar essa situação, eu quero mudar essa realidade, eu quero mudar essa situação. E ele senta e ouve. Segunda lição que eu aprendo aqui, irmãos, que eu já iniciei nela, segunda lição que eu aprendo aqui na vida de Davi, que eu e você, e é uma crise nos dias de hoje, há uma crise nos dias de hoje com relação a este assunto. Eu e você precisamos assumir as nossas responsabilidades. Assuma as suas responsabilidades. Diga para a pessoa que está do seu lado, fala assim, assuma as suas responsabilidades. Nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. E Davi volta a dizer, mesmo com todas as suas debilidades, com todas as suas falhas, era um homem que sabia assumir as suas responsabilidades. Olha o que diz o versículo 13, a partir do versículo 13, nós vamos ler até o 17, diz assim, veio pois, olha, ele logo pela manhã, ele recebe a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Gade.
E olha o que a palavra do Senhor vem para ele logo cedinho. Está um caos, as pessoas morrendo, uma tragédia no meio do povo. E o profeta chega para ele trazendo uma palavra de Deus. E olha o que é a palavra de Deus. O profeta chega para ele e diz assim: Davi, queres que... O Senhor manda te dizer o seguinte, ele tem algumas propostas aqui para você. Você quer que acabe essa praga, que cesse? O que você quer da vida? O que você quer que aconteça? E lembrando aqui, irmãos, uma observação que eu esqueci de fazer. Davi aqui já era um homem velho. Aqui são os últimos anos de Davi. Davi já tinha experimentado tudo nessa vida. Ele está com o cabelinho branco, esperando os dias da morte chegarem. Ele sabia que os tempos dele estavam se findando. Então aqui ele já era um homem maduro, um homem que tinha experimentado tantas situações. Mas ele está angustiado. Aí o profeta chega até ele e diz o seguinte: o Senhor manda te dizer o seguinte: você quer 7 anos de fome, para que venha na tua terra, ou por 3 meses que você fuja diante dos seus inimigos, e que eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora, ou seja, decida agora, vê o que você me responder, e hei de te dar aquilo que Deus vai responder. Ou seja, irmãos, Davi havia pecado, o povo havia pecado, e a mão do Senhor havia pesado sobre o povo. A mão do Senhor havia pesado sobre o povo. Eu sempre digo que, se você não cuida da saúde, um dia a fatura chega. Se você não cuida da sua casa, um dia a fatura chega. Se você não cuida das suas finanças, um dia a fatura chega. Se você não cuida da sua vida espiritual, um dia a fatura chega. O profeta chega até ele pela manhã e diz: olha, eu te dou 3 alternativas. O Senhor está te dando aqui 3 alternativas. A primeira, 7 anos de fome, que os teus inimigos te persigam, e você fica fugindo dele durante 3 meses, ou dias de praga. Dias de praga. E olha a resposta de Davi. Imagina você diante de um questionamento desse, diante de um gênio às avessas. O gênio aparece e te dá essas três opções: perseguição, praga ou fome, 7 anos de fome. E olha a decisão de Davi, versículo 14. Então disse Davi a Gade: eu estou com uma grande angústia, claro, diante dessas três decisões que ele precisa tomar, diante dessas 3 opções que são colocadas diante dele. Porém, caiamos na mão do Senhor. Ele diz: olha, eu não quero 3 meses de perseguição de homens, não. Eu prefiro cair na mão do Senhor, porque eu sei que do Senhor pode proceder misericórdia. Agora dos meus inimigos não, o que eles querem é meu sangue, o que eles querem é me matar. Então eu prefiro a mão do Senhor, ainda que seja pesada, eu prefiro a mão do Senhor sobre nós. E aí continuando: porque muitas são as misericórdias, mas as mãos do homem não caia sobre eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo que se determinou, e de Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Ele decidiu, irmãos, diante dessas 3 opções terríveis, ele decidiu: eu prefiro a praga. E diz o texto aqui, que morreram, Flávio, 70.000 pessoas. Você já pensou o que é isso, irmãos? Você já pensou o que é isso? Naquela nação? Você já pensou o caos? Nós passamos agora há pouco tempo por uma pandemia, né? Mas você imaginou essa realidade aqui? Como que eles estavam vivendo? Como que eles estavam vivendo? 70.000 pessoas morreram. Versículo 16: estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para destruir. Olha só, a decisão era destruir. Para destruir. Arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta, retire a sua mão. E o anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Versículo 17: vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou o Senhor: Senhor, é que eu pequei,
eu procedi perversamente. Porém estas ovelhas, o povo, essas ovelhas, o que eles fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim, Senhor, contra a minha casa, mas não contra o povo. Davi era um homem exemplar, irmãos. Diante desse caos, diante dessa dificuldade, ele chega diante do Senhor e fala: Senhor, não precisa pesar sobre o povo, o pecado é meu, o erro é meu, a perversidade foi minha, pese sobre mim, pese sobre a minha casa. Nós vivemos tempo de crise, de transferência de responsabilidade. A culpa é do Lula, a culpa é do vizinho, a culpa é do meu patrão, a culpa é da minha namorada, a culpa é da minha mulher, a culpa é do meu marido, a culpa é do Bolsonaro, sempre a culpa é do outro, sempre a culpa é do outro. Uma transferência de responsabilidades. E Davi está dizendo aqui diante do Senhor e diante de Deus, diante do profeta, diante do povo: Senhor, pese sobre mim, pese sobre a minha casa, sobre a minha família, porque eu pequei, eu agi de maneira perversa. Sabe o que isso mostra, irmãos? Sabe o que isso ensina para mim? Davi não estava preocupado com a sua autoimagem. Davi não estava preocupado em postar lá no Facebook a fotinho dele, tudo bem, por fora a bela viola, mas por dentro um pão bolorento. A gente vê as redes sociais aí, né? Aquele casal lindo, aquele sorriso, mas você sabe que no fundo eles estão se matando, né? Quantos aqui não passam por isso? E Davi não se preocupava com a autoimagem, não se preocupava com isso, porque diante de Deus ele se despia, diante do profeta e até mesmo diante do povo, ele se despia, e ele revelava todas as suas mazelas, todos os seus pecados, ele abria o seu coração, e ele diz ao Senhor: Senhor, eu pequei, eu agi de maneira imprópria, eu agi de maneira louca, pese sobre mim, Senhor. Coloca essa responsabilidade. Ele chega ao ponto de questionar ao Senhor e dizer assim: o que estas ovelhas, o que essas ovelhas que estão perdidas, porque o líder falhou, o que essas ovelhas fizeram, em que eles pecaram? A culpa veio sobre mim. Por isso que Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus, irmãos, porque diante do Senhor, ele se anula, diante do Senhor, ele tira toda a sua couraça, toda a sua máscara, e diante do Senhor ele diz: Senhor, eu estou aqui, eu sou assim. E é isso que traz alegria ao coração de Deus, quando ele vê sinceridade no meu e no seu coração. Por isso que a Bíblia fala tanto de arrependimento, e Davi se despiu diante do Senhor, diante do povo e diante do profeta, para dizer: Senhor, não pesa sobre eles não, a culpa é minha, eu errei. Olha o que diz aí versículo 18, mais uma lição que a gente aprende com Davi. Naquele mesmo dia, veio Gade ter com Davi e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar, à eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. O homem sensível à voz do Senhor, mas principalmente obediente. Diante desse caos, o profeta chega até ele e diz: o Senhor manda te dizer, sobe, levanta o Senhor lá na eira de Araúna. Araúna era um homem, lá na eira de Araúna, e levanta um altar. Esta é a ordem que o Senhor está dizendo. E diz o texto que Davi ouviu a ordem e foi cumprir a ordem que o profeta havia dado a ele que Deus havia dado a ele por intermédio da vida do profeta. Sabe, irmãos, ele não ficou questionando, ele somente obedeceu às instruções, obedeceu à voz de Deus, colocou a cara no pó e foi buscar Deus, fazer aquilo que Deus havia mandado. Sabe, irmãos, a semana retrasada, eu fui no otorrino, né? E eu tenho, meus dois tímpanos eram furados, e o meu tímpano esquerdo, eu tenho 10% a menos de audição, e meu tímpano esquerdo fechou, Edna, fechou sozinho. E eu passei com um otorrino, até falei para a Marisa, eu gostei demais do otorrino. Cara, eu sempre tive não sei se você teve também, Edna,
essa percepção, ou te falaram isso, eu sempre entendi, pensava que a questão de tímpano furado fosse algo genético e hereditário, e que a gente já nascia assim, né? Porque a Nicole também tem esse problema, conheço uma irmã nossa que o filho dela também tem, a minha irmã tinha um tímpano furado também, então eu achei que... Aí o médico falou para mim, fui descobrir agora, com 50 anos de idade, ele falou assim, não, ninguém nasce com tímpano furado. O tímpano ele é perfurado ou por uma lesão, por um trauma, você tomou uma pancada, uma bolada tal, ou por uma infecção, que é 99% dos casos. E eu desde criança tenho esse problema, no direito e no esquerdo, e para minha surpresa o meu esquerdo está sarado, fechou. E ele falou assim, olha pastor, ele falou assim, Josimar, existem algumas infecções que são maiores, que é a do seu ouvido direito, que ela permanece perfurada. Provavelmente o seu ouvido esquerdo era menor e ela fechou naturalmente. Esse ouvido eu já operei 2 vezes. E não resolveu o problema. Então tem que ter muito cuidado com ele. Só que graças a Deus, irmãos, eu sou uma raríssima exceção. Edna que sabe bem disso, Nicole, eu sou uma raríssima exceção. Eu acho que eu sou o único ser da terra que tem um tímpano furado que não tem dor. Eu nunca tive dor de ouvido. É só incômodo, coça, entope, você não escuta só. Mas eu não tenho dor. Então, é um problema entre aspas. E nesses últimos dias, de tempos em tempos eu tenho que passar no otorrino, nesses últimos dias estava coçando demais, e às vezes eu sentia o ouvido entupido, e não escutava direito e tal. Aí eu fui no otorrino e ele me deu todas essas instruções. Só que aí, irmãos, ele pegou o receituário. Ele falou assim, Josimar, depois que ele olhou, ele falou assim, eu não vou nem limpar, não vou nem mexer, porque o seu ouvido está completamente infeccionado. Não dá nem para mexer. Ele pegou o receituário, fez 2 receitas e falou assim, olha, eu quero que você tome isso. Aí ele passou um antibiótico, um antialérgico e um remédio para pingar. Ele falou assim, você vai fazer durante 15 dias e depois você volte aqui para mim olhar e para mim fazer uma limpeza aí. Sabe o que eu fiz? Uns remédios caros, irmãos. Remédio caro. Fiquei bravo danado, pedi para a Marisa ver onde era mais barato, mas não teve jeito. Eu peguei a receita e fui na farmácia, comprei o remédio. Hoje, inclusive, tomei o último comprimido de antibiótico. Acabou o tratamento. Provavelmente vou tentar marcar esse final de semana, até o final de semana, para voltar lá. E por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou dizendo isso, Elinho? Porque quando a gente recebe uma receita de um médico, de um homem, a gente obedece sem questionar. Seu carro fica ruim, está com algum problema, você leva no mecânico, o mecânico fala, olha patrão, isso aqui está ruim, isso. Ó, vai lá no Mercadocar e compra essas peças aqui. O que a gente faz? A gente sai resmungando com a listinha, mas tem que fazer. A gente pega a listinha lá, vai lá no Mercadocar, deixa o fígado lá no Mercadocar e traz as peças sem questionar. Porque o profissional da área é o cara que conhece. Você vai no médico, seu filho está doente, está com dor de barriga, está vomitando e tal. Você vai lá no médico, você já orou, você fez tudo, você fez sopinha, você deu soro e tal. Não resolve, aí você leva ele lá no hospital. O médico dá aquela receita, ó, dá isso. O que você faz? O que a mãe faz? Ela vai com o marido resmungando, mas ela vai lá e compra o remédio e dá. Agora, por que, irmãos? Por quê? Que quando a gente ouve a voz de Deus, quando a gente ouve a receita de Deus, nós não temos o mesmo procedimento. O que Davi faz aqui? Ele ouve as instruções, ele pega a receita e ele vai fazer o que Deus mandou. Ele obedece, ele não fica questionando, ele somente obedece. E deixa eu falar algo aqui, assim como é na minha vida, existem coisas que Deus fala para nós que são claras, não há dúvida, não precisa orar. Existem coisas que Deus mostra usando pessoas, situações, ou às vezes na oração Ele te revela, ou às vezes numa palavra, no culto, que são claras. E você fica brigando, será? Você sabe que é. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, irmãos, nós somos obedientes às receitas e às ordens dos homens, e muitas vezes desobedientes às ordens do Senhor para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Então, eu quero
deixar e te alertar aí, colocar uma pulguinha na sua orelha para que o que você quer para esse 2024? Você quer um ano melhor? Você quer uma vida melhor? Você quer viver dias melhores? Atente, não se preocupe com a sua autoimagem, não se preocupe com o que vão pensar, mas ouça e obedeça a voz do Senhor, porque sua vida vai caminhar melhor. Volto a dizer, Davi era um homem cheio de falhas, cheio de debilidades, cheio de problemas, como eu e como você. Talvez ele tivesse até mais, tinha até alguns problemas no caráter. Entretanto, foi um homem moldado por Deus, um homem que se arrependia, um homem que era ensinável. Hoje você fala com as pessoas não vêm pedir conselho, não vêm pedir ajuda. Ela vem te informar isso, isso e isso, e eu quero que você concorde comigo. É desse jeito. Olha a postura de Davi. Olha a postura de Davi. Ele recebe a receita. Ele recebe as instruções. E ele vai e faz o que Deus havia mandado ele fazer. Esse é um verdadeiro homem de Deus. Esse é um verdadeiro homem de Deus. Então, no momento de dificuldade, no momento de turbilhão, no momento que você não sabe o que fazer, a melhor coisa, irmãos, a melhor coisa é buscar a receita do Senhor. Pastor, meu casamento está um caos, eu não sei o que fazer. Vai buscar a receita no Senhor. Pastor, minha vida está um perereco, eu não sei o que fazer. Vá buscar a receita no Senhor. Ele jamais vai te deixar desamparado. Pastor, eu tenho que tomar uma decisão urgente ainda essa semana, eu não sei o que fazer. Vá buscar direção, vá orar de madrugada, vá jejuar, faça o jejum do dia inteiro. Deus vai usar alguém, Ele vai usar uma situação, Ele vai usar uma ligação, Ele vai usar até alguém na televisão falando, enfim, Ele vai fazer alguma coisa. Mas vai buscar o Senhor. Vai buscar o Senhor. E aí, versículo 20, mais uma lição. Mais uma lição. Quantos querem um 2024 abençoado aqui? Pastor, eu estou sonhando, assim como nós profetizamos aqui no início do culto, que esse ano vai ser um ano poderoso, um ano maravilhoso, que o Senhor está preparando para nós. Mas, irmãos, precisamos tomar algumas posições. E qual é a sua disposição? Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala assim, qual é a sua disposição para esse ano? Fala forte aí, qual é a sua disposição para esse ano? Agora você pergunta aí com cara de bravo, você está disposto, você está disposta? Olha o que diz, a partir do versículo 20. Vamos no 19, olha só. Homem obediente, pegou a receita de Deus, pegou as instruções do profeta e foi, com a receitinha debaixo do braço. Qual foi a receita que o profeta deu para ele? Olha, compre uma passagem e vá passear para a Europa, vai descansar um pouco a cabeça. Foi essa a receita? Davi, pega a sua prancha, vai lá no mar, vai descansar um pouquinho, vai surfar, você está estressado. Foi essa a receita? Davi, pegue uma aí das suas esposas e vai fazer um cruzeiro, você está muito estressado, rapaz. Foi essa a receita? A receita foi... Olha o que diz o capítulo, vamos começar pelo 19. Davi subiu segundo a palavra de Gade, o profeta, como o Senhor havia ordenado. Aí olha só, irmãos, para a gente entender. Olhou Araúna do alto. Araúna era um homem muito poderoso, um homem que tinha muitas posses, um homem que tinha muitas terras, e era um homem amigo de Davi, era um homem aliado de Davi. Aí olha só. E vendo que vinha para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei, com o rosto em terra. Davi foi, com a sua comitiva, até Araúna, até esse homem. E esse homem, vendo o rei, ele se inclinou, fez toda a reverência ao rei Davi, e disse, Senhor, o que o senhor faz aqui? Que honra recebê-lo, mas em que eu posso te ajudar? E aí, versículo 21, e perguntou, por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Porque o senhor veio até a mim? E respondeu Davi, para comprar de ti essa eira, essa terra, essa eira toda, eu quero comprar de você. E aí respondeu, para comprar de ti essa eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga sobre o meu povo. Ele havia recebido de maneira clara do Senhor a ordem. Olha, vá até Araúna, ele tem um lugar lá, que lá é um lugar especial. Eu quero que você construa lá um altar para mim. E ele vai até este homem, e ele chega lá e faz a proposta para ele, fala, eu quero comprar. O homem diz para ele, fala, não rei, aqui tudo é seu, aqui rei não paga, aqui rei tem passe livre, o senhor quer, é seu.
O Senhor quer, está na mão. O Senhor quer, está liberado. E Davi fala, não é assim não. Aí continuando o texto. A fim de edificar um altar, versículo 21. Um altar ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Agora olha o versículo 22. Então disse Araúna a Davi, tome e ofereça o rei, meu senhor, o que bem lhe aparecer, eis que os bois para o holocausto e os trilhos, e a aparelhagem para os bois para a lenha. Tudo isso, ó rei, Araúna oferece, e ajuntou que o Senhor teu Deus te seja por propício. Ou seja, ele oferece ao rei tudo aquilo de graça, dizendo, Senhor, isso tudo é seu, isso tudo está na sua mão. Mas olha o que Davi responde, versículo 24, porém o rei disse a Araúna, não, mas eu te comprarei tudo pelo devido valor, ou seja, eu quero pagar, eu não quero nada de graça. Aí a continuação do versículo 24, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Quantos estão entendendo aqui, irmãos? Você está entendendo? Vocês estão entendendo? Ele chegou até lá, ele era o rei, ele era o dono de tudo, ele mandava e desmandava, ele mandava prender, mandava soltar. Ele chega até naquela propriedade, era só ele falar, Araúna, tchau, pega as suas tralhas e some, deixa todo o gado aí, tudo aí, que isso aqui agora é do Senhor. Nem precisou. Quando ele chega lá, esse homem tinha muitas posses, esse homem se coloca à disposição dele, dizendo, Senhor, meu rei, isso tudo é seu, aqui rei não paga. Ele diz, não, eu faço questão de lhe pagar. Olha o movimento espiritual, irmãos, para a gente entender. Ele diz assim, como que eu posso oferecer algo ao Senhor que não me custe nada? Isso é algo inconcebível para mim. Olha o que ele fez na minha vida, olha o que ele está disposto a fazer na minha vida, e eu vou oferecer algo para ele que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 siclos de prata. Isso no dinheiro de hoje, irmãos, são milhões, aquilo que provavelmente, se ele quisesse, ele poderia receber de graça. O que isso nos ensina? Isso nos ensina, irmãos, que há um preço a ser pago. Há um preço a ser pago. Agora nós precisamos tomar muito cuidado, porque a gente vive um tempo louco, um tempo de extremos. A gente vive um tempo de hipergraça. Você pode continuar pecando aí, que você vai para o céu. Você não precisa fazer nada, você não precisa ir para a igreja. Você não precisa congregar. Você não precisa ler a Bíblia. É a Deus te ama. Deus te ama, Deus quer te salvar, Erivaldo, continua assim desse jeito, você vai para o céu. Deus te ama, Marcelo, pode fazer o que quiser. Então tem um monte de gente pregando isso aí, hipergraça, e as igrejas estão lotadas. Mas ao mesmo tempo há o outro extremo, do super sacrifício, algo que não é bíblico. Oferte o valor do seu aluguel, oferte a sua idade, não, os 12 dias para isso, os 15 dias para aquilo, o jejum da vitória, que é outra coisa também antibíblica. Os dois extremos, sacrifício, entregue até a sua cueca, oferte ao Senhor, e por um outro lado, a hipergraça. Venha do jeito que você está, continue do jeito que está. Se não quiser vir também, acompanhe aí pela internet, que está tudo certo, você vai para o céu. Agora Davi era um homem equilibrado, irmãos. O homem, quando tem a sensibilidade de Deus, o homem quando ouve a voz de Deus, ele tem sensibilidade. O Davi nem contava com a hipergraça e nem era sacrificial ao extremo. Ele ouvia a voz de Deus, ele fazia aquilo que Deus mandava ele fazer, O homem disse a ele, olha, eu estou lhe dando, é um presente para o rei. Ele diz não, eu não quero, eu quero pagar, eu não vou oferecer algo para o Senhor que não me custe nada, sabe, irmãos, Davi sabia ouvir a voz de Deus.
Davi sabia que ele precisava construir um altar. Quantos aqui tem questões que precisam ser resolvidas? Quantos aqui tem questões impossíveis que precisam ser resolvidas? É no altar que elas serão resolvidas. É no altar que elas serão resolvidas. Quando a ordem do Senhor aqui para Davi construir um altar, irmãos, está falando de relacionamento com Deus. Sacrifício em estar com Deus. Quando fala aqui em altar, porque hoje também é algo que tem sido usado de uma maneira muito errada, altar. Isso aqui é um púlpito, irmão, isso aqui é um palco. A gente sai daqui, isso aqui vira uma boate, vira um boteco, vira uma oficina mecânica. Negócio de altar. Altar é estar com o Senhor. No altar da sua casa, no altar lá do seu escritório, no altar aqui da igreja, no altar lá da sua casa de praia. Então, isso aqui é simbologia. Então, quando a ordem do Senhor vem para Davi construir um altar, fala de relacionamento com Deus. Fala assim: Davi, eu quero você mais perto, eu quero seu coração mais perto de mim. E aí que vem a pergunta: qual a sua disposição? Você está disposto a enfiar a mão no bolso? Você está disposto a gastar tempo? Você está disposto a servir o seu talento? Você está disposto a fazer o quê? Fazer o quê? Qual a sua disposição? Davi recebe a ordem lá. Araúna diz para ele: rei, é tudo seu, não precisa pôr a mão no bolso. Ele diz: não, eu vou pagar. Como eu vou oferecer algo ao Senhor que não me custe nada? Ele olha para a sua vida e vê o quanto Deus foi bom com ele. Tem muita coisa na sua vida, meu irmão, minha irmã, que será resolvida no altar, no relacionamento com Deus. Se você não construiu esse altar ainda, construa. Se você não levantou esse altar ainda, levante. Porque coisas humanas que ainda não foram resolvidas humanamente, somente o altar pode resolver. Somente o altar pode resolver. E Davi entendeu isso. Enquanto a banda sobe aqui para a gente ir encerrando, olha o que diz o versículo 25, o versículo que nós lemos no início. Tem muita coisa na minha e na sua vida que somente o altar vai resolver. Versículo 25 diz assim: edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra. Você quer que o Senhor se torne favorável à sua situação? Você quer que o Senhor se torne favorável à sua causa? Você quer que o Senhor se torne favorável à sua família? Construa o altar a Ele. Volte-se a Ele. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou sobre Israel. Deixa eu falar um negócio, irmãos. Essa madrugada, enquanto eu orava, e sobre esta palavra, vinha ao meu coração: existem pessoas aqui que estão passando por situações na vida, passando por momentos na vida, e eu tenho certeza que isso já passou pela sua mente, passou pelo seu coração. Meu Deus, isso que eu estou vivendo parece que é uma praga. Isso que eu estou vivendo parece que é um martírio na minha vida, parece que é um castigo de Deus. Eu acho que esse era o mesmo sentimento que Davi tinha. O mesmo sentimento que Davi tinha era esse. Mas deixa eu falar um negócio para você. Hoje é dia da praga cessar. Hoje é dia de qualquer mal acabar. Hoje é dia da coisa mudar. Construa um altar ao Senhor. Mas a pergunta que fica é: qual a sua disposição? Qual a sua disposição para isso? Que preço você está disposto a pagar? Araúna não se conformou. Rei, aceita, é um presente, é uma oferta. E Gade, vá lá e construa o altar. Gade não falou para ele: olha, Davi, você vai ter que usar de todos os seus recursos, você vai ter que usar de todo o seu ouro, de toda a sua prata, usar os seus homens. Não falou nada, só disse a ele: vá lá e construa.
Ele poderia ter aceitado a oferta de Araúna? Poderia. Mas ele se achou indigno de receber algo que não era sacrificial, algo que para ele não custaria nada. Sabe, irmãos, vida com Deus requer disposição, requer pagar alguns preços. Essa hipergraça aí está levando muita gente para o inferno. Então cuidado, esse sacrifício extremo aí é para deixar pastor rico, Entretanto, nós precisamos ser equilibrados e obedecer a palavra do Senhor, aquilo que Ele manda nós fazermos. Nós cantamos uma música aqui agora, e eu queria cantar ela de novo. Nós sempre cantamos que por Ele, para Ele são todas as coisas. Mas será que são mesmo, irmãos? Será que são mesmo? Porque Deus